Um único desaparecimento é assustador. Mas o que acontece quando um grupo inteiro desaparece? O resultado é um mistério aparentemente impossível de desvendar. Uma história sem narrador. Neste episódio, exploramos 2 casos assustadores em que carros foram abandonados, vidas foram interrompidas e as respostas continuam fora de alcance. Na noite de 24 de fevereiro de 1978, 5 homens de Yuba City, Califórnia, Bill Sterling, Jack Hewitt, Ted Weir, Jack Madruga e Gary Matias, entraram em um Mercury Montego para assistir a um jogo universitário de basquete em Chico. Todos os 5 tinham deficiências intelectuais leves ou condições psiquiátricas e moravam em casa com suas famílias. Eram amigos próximos, unidos pelo basquete e ansiosos para jogar nas Olimpíadas Especiais no dia seguinte, mas nunca voltaram para casa. 4 dias depois, o carro deles foi encontrado em uma estrada deserta nas montanhas da Floresta Nacional de Plumas, a quase 113 quilômetros de Chico e longe de qualquer rota lógica. Ele foi encontrado em uma área coberta de neve, acima da linha de neve típica. O carro estava levemente preso na neve, com combustível, chaves sumidas e portas destrancadas. Dentro, havia embalagens de lanches, programas do jogo dobrados e a sensação de que os homens estiveram ali pouco antes de sumirem. O local era desconcertante. A estrada era isolada e o grupo não tinha motivo aparente para estar ali à noite durante a tempestade. Nenhum deles estava vestido para o frio, e suas famílias insistiram que eles nunca dirigiriam voluntariamente para as montanhas depois de escurecer. Semanas se transformaram em meses. Equipes de busca a pé e a cavalo enfrentaram ventos cortantes e terrenos traiçoeiros cobertos de neve. Os 5 só foram encontrados em junho de 1978, quando motociclistas acharam um trailer do Serviço Florestal dos Estados Unidos da América, a quase 32 quilômetros de onde o carro foi deixado. Dentro estava o corpo magro de Ted Weir, que sobreviveu ali por semanas, segundo as evidências. Ele estava enrolado em lençóis. Deixaram a barba crescer e parecia ter perdido uns 36 quilos. Mesmo assim, a cena não fazia sentido. Ao lado dele havia várias latas de ração C abertas, suficientes para algum tempo. Mas um armário próximo com refeições desidratadas por um ano estava trancado e intocado. Um botijão de butano que aqueceria o local nunca foi usado. Weir tinha os meios para sobreviver por meses, mas aparentemente morreu de fome e de frio, a poucos passos de calor e comida. Após a descoberta, os investigadores acharam os restos de Jack Madruga e Bill Sterling a cerca de 18 quilômetros do carro. Os ossos de Jack Hewitt foram encontrados a cerca de 3 quilômetros do trailer. De Gary Matias, só encontraram seus sapatos no trailer. Nenhum outro sinal dele. Um detalhe que talvez abra a porta para o maior mistério de todos. Matias sofria de esquizofrenia, mas relatos dizem que estava estável com a medicação. Ele também tinha treinamento militar e conhecia táticas básicas de sobrevivência. Muitos acham que ele ficou um tempo no trailer com Ted antes de sair, possivelmente usando seus sapatos em busca de ajuda, mas acabou desaparecendo na mata. Diversas teorias tentaram explicar o ocorrido ao longo dos anos. Há especulações de que o grupo foi perseguido ou coagido, talvez por alguém que encontraram no posto de gasolina ou após o jogo. Outros acreditam que eles foram deliberadamente enganados por alguém em quem confiavam, atraídos para as montanhas sob falsos pretextos. O depoimento de um homem chamado Joseph Chowns adiciona mais uma camada de confusão. Chowns disse que ficou preso na neve na mesma estrada na noite do desaparecimento dos homens. Ele relatou ter visto faróis e um grupo de pessoas, incluindo o que ele achou ser uma mulher segurando um bebê. Ele disse que gritou por ajuda, mas eles ficaram em silêncio e apagaram as luzes. Essa referência a uma mulher e um bebê nunca foi comprovada. As famílias nunca aceitaram a explicação oficial de que o grupo simplesmente se perdeu e entrou em pânico. Elas insistem que outra pessoa teve que estar envolvida. A mãe de Jack Madruga disse que ele nunca deixaria outro dirigir seu carro querido, nem o levaria para a neve profunda. E tem o Matias. O sumiço dele ainda é até um caso ativo no banco de dados do FBI. Nenhum vestígio foi encontrado até hoje. Alguns acreditam que ele se perdeu na imensa floresta e sucumbiu aos elementos em um lugar que ainda não foi descoberto.
Outros mantêm a tênue esperança de que ele ainda possa estar vivo, talvez vivendo uma vida diferente sem saber da tragédia que aconteceu. O trajeto do carro abandonado ao trailer tinha mais de 19 milhas 31 quilômetros por neve profunda, subidas íngremes e frio intenso. Uma jornada brutal que parece quase impossível sem uma motivação muito forte. Isso gerou a teoria de que Gary Matias, por estar em melhor forma, pode ter motivado o grupo a seguir, acreditando que conseguiria levá-los a um local seguro. Apesar de documentários e interesse online, nenhuma nova evidência apareceu. O caso segue como um dos exemplos mais assustadores de grupo desaparecendo em circunstâncias ilógicas. A perturbadora história de 5 amigos que desapareceram após abandonar o carro se repetiu décadas depois com uma família no interior de Oklahoma, cujos momentos finais foram igualmente confusos e comoventes. Em outubro de 2009, Bob Jameson, sua esposa Sherilyn e a filha Madison, de 6 anos, saíram de casa em Eufaula, Oklahoma. Disseram aos amigos que iriam a um 40 acres que pensavam comprar perto de Red Oak. Os Jameson eram conhecidos por serem reservados, até mesmo excêntricos, mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir. 9 dias depois, a caminhonete branca deles foi achada abandonada numa estrada de terra. Dentro estavam seus documentos, carteiras, celulares, um sistema de posicionamento global à bolsa de Sherilyn e impressionantes $32 mil em dinheiro escondidos debaixo do banco do motorista. Ainda mais perturbador, o cachorro de estimação da família foi encontrado dentro da caminhonete, desnutrido, mas vivo. Não havia sinais de violência nem rastros levando para longe do veículo, que parecia estar em perfeito estado de funcionamento. Era como se os Jameson tivessem saído da caminhonete e desaparecido no ar. O FBI se juntou aos investigadores estaduais e locais em uma busca massiva. Helicópteros com imagem térmica vasculharam o terreno. Cães farejadores vasculharam a floresta. Patrulhas a pé percorreram quilômetros de mata densa, mas não encontraram nada. Então, em novembro de 2013, mais de 4 anos depois do desaparecimento deles, caçadores encontraram restos esqueléticos parciais sob uma vegetação densa, a menos de 5 quilômetros de onde o caminhão foi encontrado. A descoberta foi devastadora. Testes forenses confirmaram que os ossos eram de Bob, Sherilyn e Madison, mas a causa da morte não foi determinada. Os restos estavam muito decompostos para mostrar sinais de trauma, e nenhuma arma foi achada perto. A cena sugeria que a família simplesmente deitou junta na floresta e morreu. Os investigadores consideraram todas as possibilidades. Bob havia recentemente aberto um processo contra o próprio pai, acusando-o de ameaças e fraude. Alguns questionaram se a família foi alvo de retaliação. Alguns especularam que os $32 mil indicavam um negócio de drogas mal sucedido, mas nunca houve provas ligando os Jamesons a crimes, nem prisões. Imagens de segurança da própria casa da família, gravadas no dia em que eles partiram, só aumentaram o mistério. O vídeo mostra Bob e Sherilyn indo e voltando da casa para o caminhão em um estado estranho, como se estivessem em transe. Por quase 20 minutos, eles transportam pertences para o veículo, se movendo como robôs, sem falar, sem se olhar. Sherilyn supostamente escreveu cartas privadas com pensamentos perturbadores sobre espíritos e forças obscuras. Amigos disseram que ela achava sua casa assombrada e que se envolveu com bruxaria. Em dado momento, ela escreveu frases estranhas em um container na propriedade deles. O casal também questionou o pastor local sobre guerra espiritual e exorcismos. Esses detalhes fizeram alguns questionarem se viviam um delírio coletivo ou colapso psicológico. Ainda assim, não havia histórico formal de doença mental que indicasse um suicídio em grupo. Nenhum bilhete foi encontrado. Não foi encontrada substância que indicasse envenenamento. A falta de explicação clara, médica, psicológica ou criminal, deixou até investigadores experientes perplexos. Uma teoria sugere que eles se perderam ou ficaram desorientados, talvez sucumbindo à hipotermia ou desidratação. Mas com um sistema de posicionamento global funcionando no carro e a filha de 6 anos com eles, essa explicação parece fraca. Mesmo sem serem especialistas em sobrevivência, conheciam a área o bastante para não se perderem perto da estrada.
Alguns acham que eles encontraram alguém perigoso na floresta e foram forçados a entrar ou levados até lá. Mas até a ausência de qualquer sinal de luta, uma segunda cena do crime, ou até mesmo marcas de pneus de outro veículo, faz com que essa teoria seja pura especulação. Talvez a pergunta mais assustadora seja por que os restos mortais não foram encontrados antes. A área havia sido vasculhada extensivamente. Alguns acreditam que os corpos foram colocados lá após as buscas iniciais. Como nenhuma roupa ou objeto pessoal foi achado no local, essa possibilidade gera mais dúvidas. Em um dos celulares dos Jameson, os investigadores descobriram uma fotografia da jovem Madison, tirada pouco antes do desaparecimento da família. Ela está sozinha na floresta, com os braços cruzados firmemente, olhando para o lado com uma expressão tensa. Ninguém sabe quem tirou a foto ou o motivo. Ela segue como uma das pistas mais inquietantes do caso. Ao longo dos anos, detetives da internet examinaram o caso, mas nenhuma pista nova e confiável apareceu. Alguns ainda pensam que a família fingiu o sumiço, mas tudo deu muito errado. Outros acreditam que foram vítimas de um crime bem encoberto. No fim, como os 5 de Yuba County, as escolhas da família Jameson desafiam a lógica. Por que abandonar um caminhão cheio de suprimentos e entrar na mata com uma criança pequena? Que estado mental ou que ameaça externa poderia tê-los levado à morte? A verdade, ao que parece, se perdeu com eles na mata, deixando um rastro de tristeza e perguntas sem resposta. O que de fato ocorreu nas colinas geladas da Califórnia e nas florestas de Oklahoma? Enquanto ninguém fala ou surge uma evidência, esses casos seguem como sempre foram. Assustadores, sem solução e marcantes. Obrigada por assistir. Se achou este episódio interessante, inscreva-se e ative as notificações para mais mistérios e histórias sombrias semanais.